Eu não penso um Deus que tem obrigação de nada, ou de responder coisa nenhuma. Eu creio em Deus conforme Jesus me ensinou a crer em Deus. Jesus, quando falaram, olha aqui esse cego, explica quem foi que pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego. Jesus disse, nem ele, nem os seus pais. Uma contingência. Curou o homem. O homem voltou a ver. A resposta dele foi saúde. A Uhum. resposta dele foi vacina. A resposta dele foi cirurgia. A resposta dele foi quimioterapia. A resposta dele foi radioterapia. A resposta dele foi cirurgia. A resposta dele foi intervenção, foi stent no coração. A resposta dele foi: parem de discutir sobre a dor humana, estendam as mãos, façam tudo o que puderem, curem os doentes, aliviem as feridas abertas, pensem as chagas expostas e cubram-nas, unjam-nas, sarem-nas. Eu vim e vocês foram enviados, se são meus discípulos, para abrir os olhos aos cegos, para cuidarem das pessoas. Ao invés de ficar perguntando, Deus, cadê Deus? Por que tem pessoas doentes no mundo? Se levantem. Eu vejo uma quantidade enorme de ateus se levantando todo dia, indo ajudar no Greenpeace, para salvar a natureza, enquanto os crentes ficam dizendo onde está Deus, que a natureza está sendo eliminada. Eu vejo ateus se levantando, indo para a África, para cuidar de crianças. Se você perguntar, você crê em Deus? Eu não, sou agnóstico, eu sou ateu, eu não tenho pensado a respeito do assunto. Está lá tratando ferida por ferida, hidratando crianças. De modo que eu não creio nesses ateísmos iguais ao teu, não, sabe? Eu acho que são ateísmo de creche. E a vida vai ser ateu na vida, então. Já que você não crê mais em Deus, eu quero te implorar, creia no homem. Creia no homem, vá salvar a gente. Bote uma máscara e vá dar comida a quem está aí na calçada. Você não deixou de crer em Deus por causa da miséria humana? Então, já que agora você não crê mais em Deus, você é o Deus da miséria humana. Vá cuidar os miseráveis dos miseráveis, pare de ficar de papo furado, sabe? Esse negócio esgotou, o prazo de validade desse ateísmo acabou. Se você ficar ateu, fique silencioso. Não precisa pregar, não precisa gritar, não precisa fazer nada. Seja um ateu como Jesus era ateu. Não gritava nas praças, não quebrava a cana quebrada, não apagava a torcida que fumega. Seja um ateu assim como Jesus. Um ateu que não transfere nada para Deus, não pede explicação de Deus, vai fazendo ele mesmo o que ele pode, curando gente. Curou todo mundo? Não, mas curou todos os que pôde, socorreu todos os que pôde. Aí não precisa nem falar em Deus. Um ateu assim é o ateu que Jesus sonha. É o ateu dos sonhos de Jesus. Você pensa que Jesus não sonha? Tem alguns ateus, ele sonha. São aqueles ateus de Mateus 25, que não sabiam nada, 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 nada de Jesus, mas que, apesar disso, quando viram o cego, o faminto, deram de comer, quando viram o sedento, deram de beber, quando viram o nu, o vestiram, quando viram o doente, o socorreram, quando viram o preso injustamente, o visitaram, se importaram com a causa dele, quando viram a injustiça, o preconceito, o bullying humano, social, contínuo, reagiram, quando viram a natureza sendo destruída, se ofereceram para preservar,
quando viram epidemias, mesmo não crendo em Deus, entraram no laboratório e trabalharam meses e meses e meses sem fim para desenvolverem uma vacina para curar. Quando estavam dentro de hospitais, mesmo sendo ateus, ficaram, todavia, meses inteiros sem voltar para casa, porque não conseguiam abandonar o próximo. Então, Jesus disse: venham, meus benditos, meus queridos do meu Pai, tomem posse do reino que estava preparado a vocês antes que houvesse mundo. Mas eles vão olhar para Jesus e vão dizer quando? A gente nunca soube de ti, a gente nunca ouviu de ti, a gente nunca te conheceu, a gente não estava fazendo isso pensando em ti, a gente não sabia nem que tu existias. Mas ele disse: todas as vezes que vocês fizeram isso por uma pessoa assim, era a mim que vocês estavam fazendo. Então entrem e tomem posse. Esse é o ateu dos sonhos de Jesus. Eu te digo, meu filho, não precisa crer em Deus, mas vá ser um ateu dos sonhos de Jesus. Vá ser um bom ateu. Vá viver como um bom ateu, ao invés de ficar no choramingo da creche, desse ateísmo de crente frustrado, com perguntinhas tolas, com esperanças filosóficas de que haja respostas para elas. Quando a gente é do Evangelho, é porque, desculpem, não há nenhuma presunção, é porque a filosofia se tornou apenas uma história para a gente estudar as especulações humanas, mas não é algo para a gente viver, porque o Evangelho passou da morte e a filosofia para na morte. O Evangelho chegou na ressurreição. Assim como a psicologia para na culpa, e o Evangelho começa no perdão. E por aí vai, meu amigo, mas vá ser pelo menos um ateu digno, porque aí você vai ser o melhor crente que você nunca foi. E aí daqui a uns dias você vai pensar no que eu falei de novo e uma revolução vai acontecer no seu ser. Estou falando isso porque eu tenho experiência. Eu já vi a mesma coisa, não vou dizer nem quantas centenas, nem milhares de vezes. Tem gente que pensa que eu exagero, mas não sabe de onde eu estou vindo. Eu estou vindo de longe. Eu estou vindo de um tempo, de um mundo que vocês não conhecem. Esse povo, você conhece muito bem esse povo. Talvez haja alguns aqui conosco. Alguns chegando agora, ou pela primeira vez, ou estejam começando a se aproximar. E não sabem nem por que não gostam, ou não sabem nem por que gostam, enquanto lhes é dito que eles não deveriam gostar. No entanto, aqui tem muita gente que diz amém, Senhor, aleluia, conta comigo, pode contar. E eu lhe digo, pode esperar também. E esses, para Jesus, nessa parábola, ele identifica como sendo os principais sacerdotes, os fariseus e os escribas. E são esses filhos do louvor, do culto, o dia todo, o tempo todo. São os mesmos que Jesus diz que pulam sobre o corpo do homem caído na estrada entre Jerusalém e Jericó. Pulam por cima. Sacerdotes e levitas saltam, pulam. Porque são superiores e eles não têm que ter obrigação com as calamidades dessa vida. Eles estão isentos, por causa da religiosidade deles, de se ocuparem com qualquer desgraça
dos miseráveis das esquinas. Não importa o nível das suas misérias. Eles se sentem isentos. Eles acham que foram redimidos para viverem como seres insensíveis. Preste atenção nisso. Muitos crentes acham que foram redimidos para viverem como gente insensível. Para todo lado. E a própria prática do movimento de autojustificação religiosa, porque acaba que toda prática intensa, a mínima coisa na qual ela pode se tornar é num toque. Esse rito é o mínimo, é um toque. E o pior disso é um fanatismo também de sinapse. Já não conseguem mais nem parar o processo, já existe de si mesmo. Já se transformou em vício existencial. E os sentimentos dão lugar às mecânicas. Por isso, o louvor é mecânico, as promessas são mecânicas, tudo é ai, 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 paizinho, pode deixar que eu estarei lá, e não aparecem nunca. E quem eram os outros? Os outros filhos? Ou outro filho? Esse segundo, que diz, não estou afim não vou, eu tenho outro programa, outras prioridades, eu não. São justamente esses que explicitamente Jesus diz aos principais sacerdotes, fariseus e escribas que os precederiam no reino de Deus. São os publicanos, os seres desprezíveis, abominados por causa de vínculos extremamente questionáveis por qualquer pessoa comprometida de maneira nacionalista com a existência de Israel, tinha obrigação de odiar publicanos, todos os patriotas, todos os cidadãos de Israel legítimos, todos os homens e mulheres de bem que tinham obrigação de odiar os romanos, odiavam também os publicanos, que eram os que cobravam os impostos para os romanos e colocavam um ágio pessoal em cima do imposto e ficavam riquíssimos. No entanto, Jesus disse, muitos publicanos e meretrizes que também estavam ali no ambiente, que gostavam de ouvi-lo, que iam frequentemente a todos os lugares onde ele estava, que se sentiam livres, desembaraçadas, se sentiam não angustiadas, não culpadas, se sentiam acolhidas, se sentiam respeitadas, se sentiam santificadas pelo sorriso de Jesus, pelo brilho dos olhos dele, pelo carinho dos gestos e dos modos dele, pela finesse dele, pelo cavalheirismo dele, pelos modos leves e atenciosos para com todas as meretrizes e prostitutas e mulheres que se aproximavam dele. Esses são os segundos filhos, que, em geral, de saída, vão logo dizendo, não quero não estou afim, não gosto disso aí.
como acontece o tempo todo comigo, a minha vida inteira. O cara recebe um convite para vir ver, ouvir, ou para ir assistir. Faz 48 anos que isso está acontecendo. E aí o cara diz que não gosta, que odeia, que resmunga, fala barbaridades, mas depois acaba chegando, ou acaba vendo, ou acaba buscando, ou acaba assistindo. E faz isso, às vezes, sozinho. E o coração se enternece, se quebranta. E aí, frequentemente, são esses que antes você juraria que jamais fariam qualquer tipo de concessão, e depois, não só de concessão, mas de adesão amorosa ao ensino, à palavra, com um coração grato de arrependimento. São os pecadores de arrependimento grato e de gratidão arrependida. Arrependimento grato, porque foram aceitos. E gratidão arrependida, porque, tendo sido aceitos, se arrependem cada vez mais, que percebem e realizam como já eram aceitos mesmo antes de conseguirem se arrepender, porque só se arrependeram porque já eram aceitos. Por isso se arrependem cada vez mais e por isso ficam cada vez mais gratos. E por isso obedecem cada vez mais, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de boas obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados, modelados, esculpidos em Cristo Jesus, no Evangelho, para a prática de boas obras, as quais Deus preparou de antemão, a saber, o Evangelho, para que nós andássemos nelas, boas obras, e nele, no chão do Evangelho. Então, quando ele diz que publicanos e meretrizes precederão a sumos sacerdotes, fariseus, escribas, bispos, apóstolos, pastores, padres, cônegos e cardeais e papas e crentes fanáticos e gente que se acha superior a outras. Quando Jesus diz isso e afirma que publicanos, que pecadores, que meretrizes precederão essas pessoas do reino dos céus, ele não está ungindo a corrupção dos publicanos, dos servidores públicos ladrões, nem está derramando o óleo santo, ungindo a prostituição como prática das meretrizes. Não. Ele diz que eles e elas precederão a esses outros e dá o exemplo do arrependimento. Diz, olha, João Batista, eu não vou nem falar de mim, mas de João Batista, que veio aí e andou no caminho da justiça. No caminho da justiça. E vocês viram. E os publicanos e as meretrizes também viram. E se arrependeram. E bateram no peito. E foram arrependidos e pediram para ser batizados no Rio Jordão. Enquanto vocês
Vocês viram o testemunho deles se arrependendo, mas acharam que vocês não precisavam nem de Deus. Porque é assim que frequentemente o ser que se jacta da sua justiça própria, da sua santidade própria, dos seus compromissos cumpridos, dos seus votos pagos, dos seus legalismos praticados, das suas superioridades. Em geral, essas pessoas são as que menos gratidão têm, são as que nem mesmo em Deus creem muitas vezes, porque dizem que creem em Deus, no entanto, vivem de exterioridades, de falsidades, e algumas delas ficam tão superiores que se tornam verdadeiros satanases, que dizem: nem de Deus eu estou precisando. Como aqueles que viram que João Batista andava no caminho da justiça, mas não acharam que precisavam de arrependimento, nem de transformação da mente, nem de regeneração dos pensamentos, nem de ressignificação de valores, olhares, lentes e interpretações. Não. Aí é um sinal de empedramento absoluto.